Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai falar principalmente sobre funding rate no Bitcoin, os impactos do mercado futuro no Bitcoin e também dar uma olhada em relação ao balanço do Bitcoin nas exchanges. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. No próximo dia 10 de fevereiro a gente vai lançar o nosso curso e depois disso vamos fazer várias implementações também no clube de membros. Queria começar esse vídeo agradecendo ao Augusto que fez o convite pra gente participar da live do Domingão do Bitcão. O Rodrigo foi lá ontem, se você ainda não viu essa live, dá uma olhada lá no canal do Augusto. Fica o agradecimento de toda a liga. Infelizmente eu não pude comparecer, então já fica aí o convite tanto pro Augusto como pro Caio virem aqui no canal também pra gente fazer uma live também. Tenho certeza aí que a gente vai organizar para eles virem aqui também pra gente fazer uma live juntos e com certeza essa troca de informação é muito válida para toda a comunidade cripto. Mas vamos direto então aqui porque eu tenho alguns indicadores para mostrar para vocês hoje. E algo que tem me chamado muita atenção é em relação ao balanço de Bitcoin nas exchanges. A gente está em um trending descendente muito forte. Muitos Bitcoins estão sendo sacados das exchanges. Isso mostra um outflow muito grande. Para quem não sabe o que é isso, vou explicar rapidamente. Sempre que você vê essas barras verdes aqui, significa que a gente está vendo um inflow para as exchanges, ou seja, bitcoins indo para as exchanges. Barras vermelhas são o contrário, bitcoins estão sendo sacados das exchanges. E, geralmente, quando uma pessoa deposita bitcoin nas exchanges, barras verdes, significa que ela vai vender, senão ela não depositaria esse bitcoin nas exchanges. É muito provável que essa pessoa vá vender, vá realizar, e o contrário é recíproco. Se uma pessoa saca para uma hard wallet o seu Bitcoin, muito provavelmente ela vai carregar para o longo prazo. Então, de certa forma, é positivo a gente ver esse trending de barras vermelhas aqui, uma continuidade de barras vermelhas de saque. Se a gente pegar aqui no macro, esse indicador a Glassnode soltou hoje, a gente vê que a gente está aqui com um outflow de 45 a 59 mil bitcoins por mês aqui no mês de janeiro, que a gente sacou das exchanges. Isso, de certa forma, é positivo, porque se você tirar confluência, por exemplo, com o estudo que eu fiz há uns 2 vídeos atrás em relação ao comportamento das baleias, você vê que muitas baleias estão em acumulação e você nota que também está tendo saques expressivos das exchanges. Se você juntar isso, tirar uma confluência entre isso, pode sim significar realmente uma acumulação agressiva por parte desses jogadores, o que é sempre positivo. Porém, uma coisa que eu achei também muito interessante é que a Glassnode aponta que o momento que a gente está vivendo agora, embora seja uma queda bastante expressiva, assim como foi aqui nesse momento a queda que a gente teve de 60 para 29 mil dólares em maio, junho e julho do ano passado, a gente está tendo um comportamento diferente em relação justamente ao balanço das exchanges. Se a gente vê naquele momento e analisar, no momento em que o Bitcoin, na verdade, vou voltar aqui, se a gente vê aqui e analisar um pouco antes dessa queda expressiva que a gente teve de 60 para 30 mil dólares, a gente começou a notar um inflow muito significativo para dentro das exchanges. Vocês notam que essas barras verdes aqui, elas estão muito altas. Isso significava que naquele momento pessoas depositavam seus bitcoins nas exchanges, muitos bitcoins, notam o tamanho aqui dessas barras verdes, bastante significativo, que naquele momento eram depositados e provavelmente foram realizados, justamente o que ajudou a empurrar o preço para baixo e naquele momento fazer uma correção tão significativa como a gente viu em maio do ano passado. E se a gente agora vir para esse outro indicador aqui, que mostra justamente o percentual que tem de todo o supply, de toda a oferta do Bitcoin, qual o percentual que está dentro das exchanges. Então a gente nota aqui que a gente teve ali naquele momento um pico de 14,4% de todo o supply do Bitcoin dentro das exchanges. Vocês notam aqui que teve um aumento aqui nessa seta vermelha, mostrando esse aumento de mais de 1%, então, que significou justamente todo esse inflow que a gente viu naquele momento. Porém, agora a gente está vendo um comportamento diferente. Vocês notam que a gente teve uma all-time high aqui do Bitcoin, 69 mil dólares. Desde então, o Bitcoin está em uma tendência de baixa, a gente corrigiu de forma muito significativa, muito semelhante ao que a gente viu em maio, em termos percentuais. Porém, em maio eu vejo que foi uma coisa mais agressiva, foi direto, 60 para 30 mil. Agora a gente está de forma mais contínua em queda, um pouco diferente desse comportamento de maio, mas principalmente o que esse indicador mostra é que a gente está tendo um comportamento diferente também
no balanço das exchanges. Vocês notam que aqui é muito claro, a gente tem aqui uma seta verde indicando que atualmente então 13,27% da oferta está dentro das exchanges de Bitcoin, e isso significa um outflow desde a última all-time high. Diferente aqui de abril e maio, a gente teve uma all-time high aqui em 65 mil dólares em abril, e desde a all-time high até um fundo em 29 mil dólares, o que a gente viu foi um inflow. A gente viu ali mais de 164 mil bitcoins sendo depositados nas exchanges durante todo esse período. E aqui, se a gente pegar da all-time high para o momento que a gente está agora, que também percentualmente, mais uma vez, representa uma queda significativa no Bitcoin, porém, o que a gente está vendo agora é um comportamento inverso. A gente está vendo um outflow. Vocês notam aqui que quase 43 mil bitcoins foram sacados então das exchanges desde a all-time high em 69 mil dólares. E se a gente der um zoom aqui e pegar mais especificamente o mês de janeiro, vocês notam aqui que recentemente, desde a queda que a gente deu ali com Bitcoin para 33 mil dólares, o outflow ele se intensificou. Vocês notam aqui também, aqui a gente tem aqui nitidamente aqui um pico de outflow, aqui próximo no dia 27 de janeiro, alguns dias atrás, e aqui também outro pico de outflow no dia 21 de janeiro. Então a gente nota aqui nitidamente, aqui a gente tem o balanço das exchanges, também a gente nota aqui que a gente está nas mínimas aqui dos últimos anos em relação ao balanço das exchanges, e o curioso então é notar que é um comportamento ao inverso do que foi justamente no período em que a gente fez all-time high 65 mil dólares, depois corrigiu de forma agressiva aqui no fundo em 29 mil dólares. Pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativa aqui no canal, a gente indica Binance, link na descrição com desconto para sempre as taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit ou a Prime XBT, link na descrição também com muitos bônus para vocês. E agora, vamos falar um pouco de funding rate. O mercado futuro a gente sabe que é um mercado que tem uma influência muito grande, principalmente no curto prazo do Bitcoin. A gente sabe, para quem não sabe ainda o que é funding rate, o funding rate é o que tenta equilibrar o preço do mercado futuro com o preço do mercado spot. Sempre que um lado está muito alavancado no mercado futuro, então geralmente a gente tem uma disparidade do preço. Então, por exemplo, se a gente tem um funding rate negativo, como a gente tem aqui nessas barras vermelhas, significa que a gente está com uma disparidade no mercado futuro em relação à venda, mais gente alavancada apostando na venda. Então os vendedores pagam todos os dias uma taxa aos compradores no mercado futuro. Isso é uma maneira que eles têm de tentar equilibrar o preço. E como os vendedores estão pagando uma taxa para os compradores, isso gera o quê? Gera um incentivo à compra, gera um incentivo a você abrir compra, porque além de você receber uma taxa, se o Bitcoin for a seu favor, você vai ganhar também não só na sua posição, mas como muitas posições estão alavancadas na venda, a gente tem a possibilidade de gerar o famoso short squeeze. E o contrário também é verdade. Sempre que a gente vê barras verdes, significa o contrário, exatamente o contrário. Compradores estão pagando uma taxa aos vendedores e isso gera então um incentivo à venda. Além de receber a taxa, se o Bitcoin cair a seu favor, você vai ganhar aí na sua posição. Você pode também gerar o famoso long squeeze, que é todas essas posições majoritárias que estão abertas de compra, elas vão ser obrigadas ou a ser fechadas, ou vão ser estopadas, ou podem ser liquidadas. Então gera uma bola de neve no seu sentido, a seu favor. Por isso gera sempre barras verdes aqui, gera um incentivo para o outro lado. Gera um incentivo à venda. Barras vermelhas geram um incentivo à compra. E a gente nota que atualmente a gente já está de novo com o funding rate hoje positivo, de certa forma é até neutro aqui, sempre que está abaixo de 0,01 eu considero um funding rate neutro. Porém, a verdade é que está um pouco positivo. E o que eu gostaria de ver nesse momento é um funding rate continuamente negativo, justamente para a gente gerar o quê? Gerar esse incentivo à compra, o que é inacreditável. Sempre que o Bitcoin ele esboça a dar uma subida, a gente tem de novo o funding rate vindo e ficando positivo. Vocês notam aqui que a gente teve um pico de liquidação no dia 24 de janeiro, pico de liquidação de posições vendidas, e também a gente teve 3 dias antes pico de liquidação de posições compradas. Então o mercado realmente ele acaba punindo os dois lados. A gente teve aqui quando o Bitcoin ele foi alcançar lá 33 mil dólares, um pico aqui de posições compradas, e depois quando o Bitcoin esboçou aí os 38 mil dólares, também teve um pico aí
de liquidação de posições vendidas. Se a gente olhar aqui agora o macro, vamos dar um zoom out e olhar o macro, a gente vê que no período lá de maio e julho, vou até tirar minha câmera aqui para vocês conseguirem ver melhor, vocês notam aqui que os fundos, como é que se formaram os últimos fundos no Bitcoin? Os últimos fundos se formaram quando a gente tem de forma majoritária o que? Justamente o funding rate negativo. Vocês notam aqui que de maio, junho e julho o funding rate predominantemente ficou negativo aqui, muitas barras vermelhas, até que a partir de julho, agosto, a gente começou a ver uma recuperação no preço do Bitcoin. Em setembro, o Bitcoin também fez um movimento negativo, não tão expressivo quanto maio, junho e julho, porém também fez um movimento negativo de preço. E naquele momento a gente também viu, de certa forma, um funding rate aqui negativo. No dia 4 de dezembro, que foi o dia que o Bitcoin perdeu 52 mil dólares, que era o patamar que muitos apontavam que o Bitcoin iria segurar. Então, naquele momento que o Bitcoin alcançou 42 mil dólares, deu uma queda expressiva. Naquele momento a gente também viu uma barra muito grande, ou seja, o funding rate naquele momento negativo, muito grande, muitas posições sendo abertas de venda. Porém, a gente nota que o Bitcoin ficou por muito tempo respeitando esse suporte dos 40 mil dólares, e durante todo esse período o funding rate voltou a ficar positivo. E isso com certeza pode ter ajudado a gente a perder o suporte de 40 mil dólares. E desde então, quando o suporte de 40 mil dólares ele foi perdido, que é aqui esse momento aqui, esse segundo momento aqui de barras vermelhas, a gente tem de certa forma, durante esse período, de forma majoritária, mais o funding rate negativo, um pouco mais similar a como foi setembro, maio, junho e julho. Porém, a gente tem que ficar de olho aqui, porque vocês notam que realmente o mercado ele tem recentemente, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, se alavancado mais em termos de compra, em termos de ficar positivo, com funding rate positivo, sempre que o Bitcoin esboça alguma recuperação. Isso aqui para mim é muito claro aqui no dia 4 de dezembro, foi um dia muito negativo para o mercado, um dia que causou muito medo no mercado. E vocês notam que rapidamente, mesmo com todo o medo do dia 4 de dezembro, alguns dias depois o funding rate já voltou a ficar positivo. Isso na minha visão foi algo bem negativo que aconteceu em relação à recuperação de preço, porque você precisa justamente também um pouco do efeito inverso, como foi aqui maio, junho e julho. Mais gente apostando na queda, mais gente apostando, se alavancando, na verdade, em relação ao mercado futuro na venda, para que você consiga fazer o efeito contrário do incentivo à compra, do short squeeze. Então, a gente tem que ficar de olho muito no mercado futuro. O Rodrigo, ele faz essa leitura sempre no início das lives dele, também porque o mercado futuro, com certeza, ele afeta muito o curto prazo no Bitcoin. Então vamos ficar de olho aqui, porque se a gente começar a ver de novo esse movimento que a gente viu aqui durante dezembro, isso pode ser bem negativo. Em contrapartida, se a gente começar a ver um movimento similar a maio, junho e julho, de funding rate continuamente negativo, a gente pode também ter, de certa forma, um incentivo aí à compra, isso ser bastante positivo. Mas dezembro, para mim, é muito claro que, realmente, por mais que a gente tivesse ali um dia muito ruim, rapidamente o funding rate já se recuperou e a gente já teve de novo ali o incentivo à venda, né? Porque o funding rate ficou positivo durante todo dezembro. Isso aqui foi bem ruim em relação à recuperação de preço do Bitcoin. Então vamos ficar de olho. A gente perdeu o suporte de 40 mil dólares há pouco tempo atrás, então pouca história ainda foi contada em relação a como o Bitcoin vai se desenvolver nessa faixa de preço. Então a gente está começando a fazer uma nova história nesses níveis de preço. Vamos ficar atentos para ver como o funding rate vai se desenvolver em relação então ao Bitcoin nesse patamar de preço. E a gente nota que, para fechar, justamente a gente tem aqui as liquidações das posições compradas e a liquidação das posições vendidas. Então vocês notam que aqui é muito nítido quando o Bitcoin aqui lá em maio perdeu 60 mil dólares, foi para 30 mil dólares mais uma vez. A gente teve aqui, desde o all-time high do Bitcoin, 65 mil dólares em abril de 2021, a gente teve então durante toda essa queda um volume de posições de compra sendo liquidado. Então isso aqui é o famoso long squeeze, quando muitas posições compradas são liquidadas, ajuda a fazer aquela bola de neve nos preços, são estopadas, as pessoas são obrigadas a fechar suas posições de compra, muitos são liquidados, isso ajuda a derrubar os preços, isso ajuda a fazer a bola de neve aí no sentido que o Bitcoin perdeu o preço naquele momento e o Bitcoin
Bitcoin corrigiu de forma significativa então para 29 mil dólares, assim permaneceu por 3 meses, porém a gente notou um movimento inverso aqui justamente em agosto, quando o Bitcoin conseguiu se recuperar, quando os preços conseguiram avançar, a gente tinha naquele momento ali também muitas posições vendidas sendo liquidadas, fazendo o quê? Com que todo esse funding rate aqui que a gente viu negativo se tornasse positivo de novo, ou seja, mais pessoas apostando aí na compra naquele momento. Porém, o que a gente tem visto desde a última all-time high em 69 mil dólares é justamente que com essa queda de preço, muitas posições compradas estão sendo liquidadas, então a gente nota aqui muito claramente, essas linhas verdes mostram isso, e quase não temos posições vendidas em termos de volume, né? Se você olhar aqui, de certa forma, mais no micro, ali você vê que a gente teve picos de liquidação vendidas, mas se você olhar aqui no macro, vocês notam que de forma predominante o que foi em relação às posições compradas sendo liquidadas aí desde o time high de 69 mil dólares, não poderia ser diferente, Bitcoin afinal de contas corrigiu de forma significativa. Então vamos analisar aqui, a Glassnode bota aqui, início de um short squeeze, não sei, acho que é muito cedo ainda para dizer isso, a gente tem que ver como isso vai se desenvolver, vocês notam que o Bitcoin aqui demorou 3 meses aqui para fazer essa absorção de realização de prejuízo. A gente está vendo muito prejuízo sendo realizado no mercado no momento. E a gente, então, na minha opinião, a gente tem que ver mais tempo aí, vai demorar mais tempo para essa reabsorção e principalmente ver qual vai ser o comportamento do funding rate. Acho que é muito cedo para falar aqui que a gente pode fazer o short squeeze, a não ser, obviamente, se o preço começar a se recuperar de forma significativa, a gente vai ver, obviamente, muitas posições vendidas sendo liquidadas, mas acho cedo para dizer isso. Mas a Glassnode, de qualquer forma, fala aqui, então, início de um short squeeze. Não sei, vamos aguardar. A gente tem que ver como essa nova história vai ser contada com o Bitcoin abaixo de 40 mil dólares. E estaremos aqui com certeza com vocês, aqui no Liga Cripto, para contar essa história, para ver como os preços estão se desenvolvendo e as consequências, principalmente, que o preço tem causado no Bitcoin. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação e não deixe de conferir nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.